Olá, eu sou Giovanni de Souza, hoje são 6 de janeiro de 2021, são 23 horas e 50 minutos. A atualidade dos dons espirituais. E afinal de contas, os dons espirituais continuam ou eles cessaram? E qual a diferença entre dom e talento, né? Dons e talentos, qual a diferença? Ou se há diferença entre ambos, entre eles, né? Texto áureo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Verdade prática. Ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. E isso envolve o batismo no Espírito e os dons espirituais. Hoje há alguma discussão bastante significativa entre se os dons espirituais continuam até hoje ou se eles cessaram no primeiro século. Nós compreendemos que os dons espirituais eles continuam, uma vez que as igrejas pentecostais, como é o caso da Assembleia de Deus, que é o maior movimento pentecostal do mundo, a Igreja da Assembleia de Deus tem cerca de 23 milhões de adeptos no Brasil, e a Assembleia de Deus é uma igreja que, como pentecostal, ela crê nas manifestações dos dons. E isso é bem fácil de se provar, porque nas igrejas nós vemos o agir do Espírito Santo no meio do povo. Então, sim, os dons espirituais continuam nos dias de hoje. E qual a diferença entre dons e talentos? Em suma, de uma forma assim, bem resumida e completamente clara, dons vêm do céu, dado por Deus pelo Espírito Santo. Então, dons é algo que vem do céu, é Deus quem dá. Dá somente aos salvos, é bom que fique claro. E talentos? Talentos é uma questão da terra, é uma questão humana, é um conhecimento humano que nós adquirimos por conhecimento, por esforço físico e etc. Então, é um esforço humano, né? Somente é o homem sozinho consegue ter talentos, ele não precisa ser uma pessoa cristã. Qualquer pessoa pode ter um talento específico. Vemos, por exemplo, pessoas no mundo que têm talento para fazer coisas extraordinárias, obras de arte, por exemplo, e não são cristãs. Por quê? Aquilo é apenas um talento, é um talento humano, se desenvolve na terra e não dons espirituais. Os dons espirituais, ele vem do céu, da parte de Deus, através do Espírito Santo. E essa é a principal diferença entre dons e talentos. Introdução. Os pontos básicos da presente lição são a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade para a demonstração do poder de Deus perante o mundo, a edificação interna da vida da igreja, seu conforto e crescimento espiritual. Isso aqui é alguns dos pontos que vamos falar, né? A necessidade dos dons espirituais hoje. É necessário ensinar na igreja os dons espirituais para que ninguém fique desinformado sobre o assunto. Por meio deles, confessamos o nome de Jesus e somos edificados. O apóstolo introduz a sessão afirmando que todos devem se inteirar melhor sobre os dons espirituais. Sim, é necessário que os líderes, mestres, doutores, pastores e até os mais antigos da igreja devem ensinar sobre os dons na igreja. É necessário que se fale deles, para que nós não venhamos ser apenas um ajuntamento de pessoas. A igreja ela não é somente um ajuntamento de pessoas. A igreja ela é o conjunto da obra, como eu gosto de dizer. Ela é tanto social quanto espiritual. E nós só iremos ser diferentes se nós falarmos do Espírito, se nós pregarmos do Espírito, se nós ensinarmos sobre o Espírito Santo e os seus dons espirituais. A igreja ela precisa ser espiritual. Exortação a conhecer os dons. O apóstolo Paulo mostra que o ensino sobre os dons espirituais é importante e afirma: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Isso não quer dizer falta de experiência sobre o assunto, pois nenhum dom vos falta. O que o apóstolo quer dizer é que
com essa declaração introdutória é que esperava dos coríntios, e essa é também a vontade do Espírito, ainda na atualidade, que todos os crentes entendam os dons e a sua finalidade. Qual é a finalidade dos dons? Edificar a igreja, mostrar o poder extraordinário de Deus a todos nós e também aos que são de fora, aqueles que não professam a fé em Cristo. É através do poder de Deus que muitas pessoas vão se converter a Cristo. Por quê? Porque quando você fala de algo espiritual, uma revelação, por exemplo, e a revelação se confirma, as pessoas veem que realmente você é uma pessoa de Deus, você realmente é uma pessoa diferente, porque você não conhecia a situação e Deus te revelou e você revelou a pessoa. Então as pessoas notam que é diferente. Então uma revelação, uma profecia, uma visão, então ela dá clareza ao poder de Deus. Por quê? Porque como Deus sabe de todas as coisas, Ele revela a nós. Então nós revelando a alguma pessoa, essa pessoa será edificada e verá que realmente aquilo vai acontecer. Então ela vai, de fato, ver que realmente Deus é um Deus vivo e Deus vê todas as coisas e revela os seus. Então isso edifica a igreja, faz com que as pessoas aceitem a Cristo como Salvador, se convertam a Cristo e assim o Evangelho de Cristo continua crescendo, o reino continua crescendo. E isso é a principal tarefa da igreja, fazer com que o reino do Senhor cresça na terra. Pneumáticos e carisma são os dois termos gregos básicos usados pelo apóstolo para dons espirituais. O adjetivo pneumáticos, espiritual, Paulo emprega de forma substantiva. Tom pneumaticon, literalmente das coisas espirituais. O contexto mostra que ele se refere aos dons espirituais. O substantivo carisma, dom, um cognato de charis, graça, cuja ideia é o que foi dado pela graça. Aparece 2 vezes. De dons são vários tipos de carisma no Novo Testamento, que o tempo e o espaço não permitem enumerá-los na presente lição. Então vejam que a questão, o Espírito, sobre as questões da graça, vemos que tudo que nos é dado é através da graça. Aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, fala assim: Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Bom, aqui é mais uma questão da fé salvadora, que eu fiz uma pequena confusão. Pois bem, nós recebemos a salvação pela graça, e uma vez que nós recebemos a salvação pela graça, tudo que nós recebemos através deste ponto é através da graça, inclusive os dons espirituais. Nós não somos merecedores de recebê-los, mas Deus, por sua infinita graça, nos concede, para que assim nós venhamos compreender a graça salvadora de Cristo e assim fazer com que as pessoas sejam edificadas. O que são os dons espirituais? A declaração de fé das Assembleias de Deus define os dons espirituais como capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Esses recursos são operados por meio dos crentes em Jesus, enquanto a igreja estiver na terra. Então veja que os recursos são operados por meio dos crentes em Cristo, em Jesus. Os dons espirituais é uma capacitação que Deus dá a nós. Para ser bastante prático, para ser bem claro e objetivo, a Bíblia vai falar no livro de João, capítulo 15, versículo 5, João 15, 5, deixa eu ver se é isso mesmo. João capítulo 15, versículo 5, eu sou a videira, vós sois os ramos, se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, sem mim nada podeis fazer. Então veja que sem Cristo nós nada podemos fazer.
nós não temos capacidade de nada fazer, tanto no âmbito espiritual quanto material, porque se Cristo quiser, se Deus quiser, Ele tira o nosso fôlego de vida. Pois bem, quando vemos algo extraordinário, uma operação de milagres, por exemplo, de maravilha, ou quando Deus usa alguém para ressuscitar alguém que já está morto, isto é um poder sobrenatural de Deus que a igreja possui através de Cristo. Então, pelo poder que está em Cristo, que é dado a nós, entregue a nós, nós podemos fazer coisas extraordinárias, como diz lá no livro de Marcos, no capítulo 15. Vai falar sobre este negócio, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhe por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso também é pela graça. Então veja qual poder foi dado por Cristo a nós. Então isso vem da parte de Deus, através do Espírito que opera em Cristo, e nós fazemos os milagres, né? É bom deixar claro que nós, os homens, sozinhos, nós não conseguimos operar nenhum milagre. O milagre só é operado através de nós, pelo Espírito do Senhor. Síntese do tópico 1. Os dons espirituais são uma realidade hoje. A função dos dons espirituais. O uso dos dons espirituais é essencial nas reuniões cristãs, na vida pessoal e no serviço de evangelização. Isso era uma realidade na época dos apóstolos e continua um fato na atualidade. Portanto, os dons continuam nos dias atuais. As listas dos dons. Há quem acredite que existe apenas 9 dons espirituais, pois interpreta como únicos os apresentados nos versículos 8 ao 10. Mas o apóstolo apresenta mais 2 listas de 2 dons espirituais nesse mesmo capítulo. Uma com 8 dons e outra com 7, incluindo algumas repetições da primeira lista. Há ainda uma lista em Romanos e outra em Efésios. Há quem afirme que a primeira lista é completa e as demais seriam expressões ou explicações desses 9 dons. Em nenhum lugar o apóstolo limita o número de dons. Essa explicação está de acordo com a declaração de fé das Assembleias de Deus. Bom, aqui independente do número, se há um número ou não, geralmente aceito 9 dons, geralmente a maioria das pessoas aceitam como 9 dons, apesar que não há um número limitado de dons, né? A Bíblia não dá um parecer sobre tantos dons, então há a possibilidade de serem talvez até mais, mas geralmente as pessoas se apegam muito ao 9, né? Aos 9 dons. De qualquer forma, a lista dos dons só nos edifica no quesito de que são tantos dons que existe uma lista, talvez aqui no caso 3 listas de dons, para que nós venhamos assim ser canal de bênção na vida de pessoas. E é bom também lembrar que não é porque alguém tem um determinado dom ou dons que vai usar isso para o seu bel prazer. Nós vamos ver isso um pouco mais adiante. Classificação teológica. Os dons mencionados em seguida são classificados em 3 grupos de 3 dons. A divisão mais conhecida é a seguinte: dons de revelação, palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento dos espíritos. Dons de poder, fé, dons de curar e operação de maravilhas. Dons de inspiração, profecia, variedade de línguas e interpretação. Essa é uma das várias classificações, todas elas são didáticas. Quando vemos a questão de dons, nós precisamos compreender entre uma coisa e outra que o Evangelho de Cristo não é somente um evangelho de palavra, mas também de poder. E é para isso que existem os dons, para que a igreja exerça o seu poder, o poder de Cristo, o poder do Senhor em nossa vida. Então veja aqui, há a questão de divisão mais conhecida, dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra da ciência e discernimento dos espíritos, está mais no âmbito de comunicação, de mensagem, de falar com o próximo. Os dons de poder, fé, dons de curar e operação de maravilhas, já é aquele dom mais aprofundado,
né, é algo extraordinário. Você por acaso viu um cego ver, então vê que é um dom de maravilha, é algo extraordinário. E a questão dos dons de inspiração, profecia, variedade de línguas e interpretação, essa é uma das várias classificações, todas elas são didáticas. Então vejam que há uma diferença entre os dons, mas o espírito que atua é o mesmo. Então nós precisamos compreender este negócio, porque independente de qual dom você tem, você precisa compreender que é o espírito que atua na sua vida. Classificação bíblica. Stanley M. Orton segue a divisão funcional feita pelo próprio apóstolo em 3 grupos, 2, 5 e 2, que 2 vezes o adjetivo grego héteros, outro tipo diferente, e há outro pelo mesmo espírito, a fé, e há outro a variedade de línguas. Nas outras vezes o termo usado para outros é alós, outro de mesmo tipo. Se isso significa uma classificação ou divisão, seriam em 3 grupos, 2, 5, 2, assim: dons de ensino ou pregação, palavra da sabedoria e palavra da ciência, dons de ministério, fé, dons de curar, operação de maravilhas, a profecia e dom de discernir os espíritos, dons de adoração, variedade de línguas e interpretação de línguas. Bom, isso é aqui a questão de Stanley M. Orton. Bem, hoje, aqui com base na lista, nós vemos que há uma necessidade de nós termos os dons espirituais, principalmente a questão do discernir os espíritos. Eu compreendo que o principal dom é o dom de profecia. Entretanto, na dinâmica das igrejas hoje, me parece que o dom que mais vai deixar claro para nós hoje é o dom de discernimento. Por que o dom de discernimento e não de profecia? O dom de profecia faz com que o povo prospere. Entretanto, como as pessoas não estão tendo muita ênfase à profecia, muitos até dizem que não existe mais profecia, e eu digo que não existe mais profeta, mas existe profecia, existem pessoas que Deus usa em profecia. Mas é questão do discernir. As pessoas não estão sabendo mais discernir o que é certo e o que é errado dentro da igreja. Abraçam tudo que vier, se deixam levar pela aparência. E por essa razão que eu compreendo que hoje, pelo menos pelo que eu vejo, o principal hoje é o discernimento de espíritos. Ter discernimento, né? Saber o que é certo e o que é errado, não ser confundido, né? Para o que for útil. Não existe um reservatório ou um depósito de dons na igreja ou nos crentes para que cada um faça uso a seu bel prazer. O Espírito reparte particularmente a cada um como quer. Os dons, portanto, não são atestados de espiritualidade nem de santidade. Eles são concedidos para a edificação da igreja e o aperfeiçoamento espiritual dos crentes. Muito cuidado, pois a soberba espiritual é a pior de todas e é pecado. Somente a Deus a glória. Aqui uma questão complexa. Os dons só é dado para quem é salvo. Entretanto, no decorrer da caminhada, as pessoas podem se perder, né? Entretanto, também há aquela questão de que não é porque uma pessoa que outrora recebeu um dom quando estava salvo, ela também não deve usar esse dom para seu bel prazer. E isso muito ocorre nas igrejas. Pessoas que por terem um dom da parte do Senhor, se acham sempre o dono da razão. Falam como se fosse o dono da verdade. E também isso não é uma questão de espiritualidade, não é sinal de espiritualidade ou de santidade. Há quem possa ter um dom específico, ou talvez até os 9 dons, como nós falamos aqui, e não ser espiritual, e não ter santidade, e não ter maturidade cristã. É possível? Sim, é possível. Infelizmente é possível. Vemos que muitas das vezes pessoas que têm o Espírito do Senhor, têm o Espírito Santo na sua vida, mas por uma razão ou outra se perde no meio do caminho e se deixa levar pela soberba, e aí o negócio fica estreito, porque quando o cristão deixa a soberba subir ao seu coração, então ele perde tudo aquilo
que ele pode fazer mediante a palavra do Senhor, mediante a obra do Senhor, ele perde, porque Deus, a Bíblia vai falar que Deus abate o soberbo, mas dá graça ao humilde. Então isso também cabe aqui nesse contexto direto, né? Nós não devemos ser soberbo em nenhuma área, principalmente na área espiritual, independente de qual dom você tem. Síntese do tópico 2. O uso dos dons espirituais é essencial nas reuniões cristãs, na vida pessoal e no serviço da evangelização. Então, os dons espirituais, ele precisa ser essencial nas nossas reuniões, nos nossos cultos, né? Precisa ser atual, né? Atuante, mas isso só acontecerá se nós estivermos em comunhão com o Senhor. Os dons revelam a humanidade na diversidade, a unidade na diversidade. O apóstolo esclarece que a diversidade de dons é uma necessidade e enfatiza que ela tem suas raízes no Deus Trino. Isso à medida em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo manifestam suas atividades para a edificação na igreja. Então vejam que há uma unidade. Diferentes dons. Nós precisamos saber que são diferentes os dons da graça, concedidos segundo a medida da fé, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. São 3 classes de manifestações, as quais revelam a atuação do Deus Trino. Diversidade de dons atribuído ao Espírito, diversidade de ministérios relacionado ao Filho, e a diversidade de operação como a ação do Pai. Mas o Espírito e a fonte de todos os dons que distribui os dons para a edificação da igreja. Mas é o Espírito a fonte de todos os dons que distribui os dons para a edificação da igreja. Então veja que os dons é dado pelo Espírito, né? O Espírito que concede, e para que a igreja seja edificada e não alguém ser exaltado porque tem o dom A ou o dom B. Isso não há no nosso meio. Nós não devemos cair neste perigo da soberba espiritual. Unidade. Temos diversidade de dons, de ministérios e de operações, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O termo diversidade é repetido uma vez para cada pessoa divina, mas em cada uma aparece a expressão, mas o Espírito é o mesmo, mas o Senhor é o mesmo, mas é o mesmo Deus. O único Espírito, o único Senhor e o único Deus referem-se às 3 pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que aparece de forma espontânea e automática. Ou seja, é uma unidade espetacular, extraordinária, é algo que nunca acontecerá, de Deus querer algo e Cristo algo diferente, ou o Espírito uma questão diferente do Filho. Não há, todos eles, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, operam numa única unidade, é única. Não existe diferença entre eles, né? Não existe diferença, estão sempre na mesma essência, na mesma proporção, na mesma visão, na mesma atuação, na mesma ação. Então veja que há uma questão de que é o mesmo Espírito, é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor. Então veja que todos estão interligados. Síntese do tópico 3. Há unidade na diversidade quando os dons espirituais se manifestam. Conclusão. A manifestação dos dons espirituais vai continuar durante todo o tempo em que a igreja peregrinar na terra, isto é, até a vinda de Cristo. Essa é uma verdade pentecostal. A igreja atual necessita tanto do poder de Deus como nos dias apostólicos. A missão da igreja de hoje em nada difere de sua missão no passado. Hoje não é diferente, dependemos do poder sobrenatural na virtude do Espírito. Então veja que nós somos dependentes do Senhor, somos dependentes de Cristo, de Deus, somos dependentes do Espírito Santo, somos dependentes da graça do Senhor. Então não há, mais uma vez João 15,5, sem mim nada podeis fazer, não há como separar ou ter o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não há como separar, eles são únicos, é uma unidade. E não há como alguém dizer que porque ele pagou o preço, né? Ou seja, como se alguém pagasse o preço, então ele é merecedor de tal dom, então ele pode usar o dom da forma que ele quiser. Não, ele recebeu o dom pela graça, porque Deus concedeu a ele, o Espírito concedeu a ele, Cristo concedeu a ele. Então veja que
é somente pela graça, é somente Deus quem concede. Nós não somos merecedores de tal graça, mas o Senhor, mais uma vez, por sua infinita graça, bondade, amor e misericórdia, nos concede para que a igreja assim possa fazer a obra do Senhor com sinais e maravilhas. Por quê? Porque tendo os dons espirituais, nós falamos da palavra, nós pregamos a palavra, e por ter os dons, nós fazemos a palavra acontecer, nós fazemos com que os milagres aconteçam mediante aquilo que nós falamos. Foi o caso de Elias, por exemplo, que Elias disse que durante 3 anos e 6 meses não iria chover, e de fato, durante 3 anos e 6 meses não choveu, como o profeta disse, como Elias disse. Então nós precisamos falar e fazer com que seja cumprido aquilo. Então isso só acontecerá se nós estivermos de acordo com a palavra do Senhor. Vamos ao nosso questionário. Resposta da número 1. O que o apóstolo quer dizer com essa declaração introdutória que esperava dos coríntios? E essa é também a vontade do Espírito ainda na atualidade, que todos os crentes entendam os dons e a sua finalidade. Resposta da número 2. Pneumáticos e carisma são os 2 termos gregos básicos usados pelo apóstolo para dons espirituais. Resposta da número 3. Capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Resposta da número 4. Uma classificação ou divisão seriam em 3 grupos: 2, 5, 2. Assim, letra A. Dons do ensino ou pregação, palavra da sabedoria e palavra da ciência. Letra B. Dons de ministérios, fé, dons de curar, operação de maravilhas, a profecia e dom de discernir os espíritos. Letra C. Dons de adoração, variedade de línguas e interpretações de línguas. Resposta número 5. A função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmica para a edificação do corpo de Cristo. É, antes de tudo, autenticar a obra de Cristo. Então, que nós venhamos a cada dia mais permitir que os dons espirituais sejam atuais, que eles atuem na igreja do Senhor, aquela igreja a qual nós fazemos parte, Nós não somos igreja sozinhos, mas nós unidos somos igreja. Então, que na nossa igreja venha acontecer o batismo com o Espírito Santo, a renovação espiritual no nosso meio, que nós venhamos permitir que o Senhor opere maravilhas no meio de nós através do seu Santo Espírito, lembrando que os dons são diferentes, mas quem opera é o mesmo Espírito, e é o Espírito que concede a cada um de nós. Então que nós venhamos a cada dia mais pôr em prática os ensinamentos da palavra, ou seja, os dons espirituais, deixar Deus usar você. Se você tem um dom de visão, de revelação, ou de maravilhas, ou de cura, ou de fé, ou da sabedoria, independente de qual seja, deixa Deus te usar. Seja um canal de bênção na igreja onde você congrega, nas igrejas onde você vai. Deixa Deus usar você e não permita que o homem tente te parar. Deixa que o Senhor te garante. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!